E essa é uma grande falha, Sr. Primeiro-Ministro. É uma armadilha para o país. Disse o Sr. Primeiro-Ministro, o país quer saber o que é que vai fazer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. André Ventura abriu este debate quinzenal confrontando Luís Montenegro com o caso do ex-secretário de Estado Hernani Dias. Pelo caminho, o Presidente do Chega fez algum meia-culpa? Foi assim um meia-culpa a André Ventura, ou seja, foi à volta. O Presidente do Chega começou logo por este tema de Hernani Dias, questionando o Primeiro-Ministro se tinha disponibilidade para criar mecanismos que permitam aos partidos afastar deputados e responsáveis políticos a braços com a Justiça, ou seja, estava aqui a incluir também o caso que afetou nos últimos tempos o Chega, relacionado com Miguel Arruda, mas André Ventura quis puxar mais pelo caso de Hernani Dias, pois claro, até porque o ex-secretário de Estado foi ouvido no Parlamento a semana passada e depois dessa audição o Observador deu conta de que foi desmentido pela entidade da Transparência. Hernani Dias terá pedido validação para criar as empresas imobiliárias que levaram à sua demissão. Disse na audição que foi autorizado, mas a entidade da Transparência desmente e diz que não é nenhum órgão consultivo. Ora, apesar de Hernani Dias ter já deixado o governo, André Ventura não ficou ainda assim satisfeito com a reação de Luís Montenegro. Começa a ser muitas vezes, Sr. Primeiro-Ministro, em que acontece no seu governo que a sua estratégia, a melhor de todas, é ficar em silêncio. E isso, Sr. Primeiro-Ministro, é tudo menos ser sério. André Ventura critica a gestão de silêncios de Luís Montenegro. Lá está o homem que se inspira em Cavaco Silva aqui também a utilizar a gestão de silêncios. Luís Montenegro diz que não foi preciso fazer nada porque Hernani Dias assumiu a responsabilidade política e pediu a demissão, mas ainda assim pressionado por Ventura lá admitiu o erro do ex-secretário de Estado. Sobre a criação de duas empresas ou a participação em duas empresas que foram criadas, é verdade, Sr. Deputado, foi uma imprudência do Sr. Secretário de Estado, claro que foi. E foi por isso que ele assumiu a dimensão política dessa ação. Uma imprudência é a condenação de Luís Montenegro, que reage assim à primeira baixa deste governo, para já ainda sem substituto anunciado, prometeu até que seria rápido, por isso espera-se que aconteça a qualquer momento, mas ainda não há nome para substituir Hernani Dias. Mas o caso de Hernani Dias não foi aquele que ocupou mais tempo e espaço no debate quinzenal. O caso Tutti Frutti também marcou o frente a frente com o Primeiro-Ministro a irritar André Ventura com a pedagogia sobre as diferenças entre um suspeito, um arguido, um acusado e um condenado. Sim, até porque este caso dá jeito ao Chega, porque não tem nenhum membro nesta operação. Isto é um caso antigo, ainda o Chega não era um partido político, afeta sobretudo o Centrão, PS e PSD, e por isso também convém a André Ventura falar muito sobre a operação Tutti Frutti. Ora, neste caso foi mesmo sobre um condenado que Luís Montenegro conseguiu irritar André Ventura, porque estava a falar do próprio presidente do Chega. O Primeiro-Ministro recordou o caso que opôs a família Costa e André Ventura e que levou à condenação do presidente do Chega para dizer que, pelos critérios que Ventura tem estado a aplicar noutros, já não tinha condições para estar no Parlamento. Se eu fosse como o Sr. Deputado, responder-lhe assim: olha, por essa ordem de razão, a porta estava aberta para si, que já foi acusado e até condenado. É, Sr. Deputado. Luís Montenegro refere-se à condenação de Ventura depois de ter chamado bandidos a esta família que se fotografou ao lado do Presidente da República. Ora, André Ventura negou, pediu a palavra para explicar que foi condenado, mas apenas civilmente e não criminalmente, o que deixou Montenegro estupefacto. O Sr. Deputado fica satisfeito por ter sido condenado, mas afinal é só civilmente, não foi criminalmente. Para Luís Montenegro, tanto faz ser civilmente ou criminalmente, daí a estupefação do Primeiro-Ministro, André Ventura, que chegou mesmo a usar o expediente da defesa da honra para explicar a defesa entre ambos. Pelos vistos, há dois pesos e duas medidas. Exato. Civilmente é menos grave do que criminalmente, acha André Ventura. E apesar da diferença que quis vingar, Ventura foi mesmo condenado por segregação racial e a condenação foi confirmada pelo Tribunal da Relação e o Presidente do Chega teve que se retratar publicamente do que disse. Já agora, no próprio debate, achou que era interessante repetir tudo. Exatamente, era isso mesmo. O Chega chegou a publicar uma retratação pública depois da confirmação da pena pelo Tribunal da Relação e agora, depois da provocação de Montenegro, Ventura reafirmou o que levou a essa condenação. Veremos se dará ou não um novo processo e no fim deste bate-boca deixou um desabafo ao Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro consegue ser o político mais baixo dos últimos anos desta Casa e do Parlamento. O mais baixo. Pronto, não sei se vale a pena lançarmos ou não uma votação sobre o político mais baixo. Eu fiquei, confesso. Mais baixo. Eu achei que tinha sido o debate, aliás, falamos disso aqui, achei que tinha sido o debate pior, no sentido da exaltação. De André Ventura,
E acho que nunca o tinha ouvido dizer uma coisa destas. Ficou sem chão, não é, André Ventura, depois desta. Acho que esta vai ser soundbite, Teve não é? que pôr o pé no acelerador. Mais baixo se a bitola for para o Mota Pinto. Vejo que isto é gozar com quem trabalha de Rui Rio. Não falemos de Marcos razão. Mendes. Exato. Mas ponto para Montenegro conseguiu irritar desta forma André Ventura também. Sim. E mais uma vez nos quinzenais, Luís Montenegro conseguiu irritar o presidente do Chega neste quinzenal da passada quarta-feira com esta questão judicial. Foi o próprio Ventura que escolheu trazer o assunto a lume, mas depois foi Montenegro que acabou por irritar o presidente do Chega. Sendo que este debate quinzenal é o único deste mês, apesar do nome quinzenal, o Primeiro-Ministro só volta ao Parlamento no dia 6 de março por indisponibilidade de agenda. E agora, vamos aos sinais da semana, começando pela positiva. Não é aqui o truque, não. E hoje destacas o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos. Sim, por causa deste quinzenal ainda, que não é de fácil gestão, sobretudo este da semana passada, que começou com o Chega, depois teve a intervenção do PSD, ou seja, passaram-se sensivelmente 45, 50 minutos até que o PS pudesse usar da palavra, o que do ponto de vista mediático acaba por ser complicado, e sobretudo porque foi o Chega a começar, e nós sabemos bem que os temas trazidos pelo Chega geram sempre muito burburinho, e por isso ganham também sempre muita tração no espaço público. E ainda assim, Pedro Nuno Santos conseguiu assegurar um lugar de destaque, sobretudo com dois dos assuntos que trouxe, a saúde e as pensões, e conseguiu até sacar a Luís Montenegro uma confissão de que Pedro Nuno tem gerido o assunto de forma séria. Admitiu Luís Montenegro que o PS tem gerido este tema da saúde de forma séria. Pedro Nuno Santos falou sobretudo do tempo de espera para as cirurgias, a gestão de expectativas face ao plano de emergência do Governo para a Saúde e as dificuldades também com as administrações dos hospitais. Pedro Nuno Santos acabou apenas por se deixar apanhar num tapete estendido por Hugo Soares sobre os impostos dos combustíveis, porque Pedro Nuno Santos tinha criticado o Governo há uns tempos. Agora o preço do combustível baixou por causa dos mercados internacionais e o Hugo Soares quis cavalgar também essa questão. Avançamos então para o Sinal Menos. Engana-me uma vez, engana-me duas vezes. A terceira só cai quem quer. Exatamente. Em sentido negativo, o deputado não inscrito, Miguel Arruda. Sim, e citando André Ventura, a explicação não convence. Neste caso, Ventura falava da questão das malas alegadamente roubadas. Miguel Arruda foi agora acusado por Rui Tavares de ter feito por duas vezes a saudação nazi durante as votações na sexta-feira. O deputado não inscrito pediu a palavra para rejeitar a acusação, diz que só levantou o braço porque o presidente em exercício, que era Marcos Prestrelo, não estava a ver a indicação do sentido de voto. Ora, há várias maneiras de indicar o sentido de voto, basta aliás levantar-se, e a maneira utilizada por Miguel Arruda deixa a margem para duplas leituras. Por outro lado, mesmo que não tenha existido essa intenção, convém a Miguel Arruda não cair neste tipo de confusões. Para isso já lhe basta a proximidade pública e admitida por Miguel Arruda com o líder do Grupo 1143, Mário Machado. Aguiar Branco disse há pouco que o assunto ainda não foi alvo de uma queixa formal, mas deverá chegar à Conferência de Líderes e por isso o assunto ainda terá continuidade. Veremos se, tendo em conta a capacidade que os deputados às vezes têm para complicar, se não vai acabar com um novo regulamento sobre como é que se deve ou não votar às sextas-feiras no Parlamento. E está agora na altura de olharmos para os destaques da agenda semanal. E esta semana há várias audições agendadas, mas o assunto principal vai ser, Miguel, a segurança. Sim, o anúncio feito por Rui Rocha no encerramento da iniciativa do Congresso, a Iniciativa Liberal, já indicava isso. O partido quer entrar nesta discussão, vai apresentar um conjunto de medidas sobre o setor na quarta-feira. Entre as iniciativas está o aumento da moldura penal para alguns crimes, também a criação de uma pena acessória de expulsão do território nacional para quem comete certos crimes e não é cidadão nacional. E há também aquele ponto em que o PSD já indicou que pode viabilizar, que é o relatório anual de segurança interna passar a ter a nacionalidade de quem comete crimes. Portanto, ingredientes reunidos para uma tarde de decisões entre esquerda e direita. Este debate está marcado para quarta-feira, a partir das 3 da tarde. Na sexta-feira, o CDS e vários partidos da oposição vão levar a debate um conjunto de recomendações ao Governo sobre a disciplina de cidadania e desenvolvimento. Outra coisa que não é nada polémica. O Governo já prometeu revisitar o assunto. O Ministro da Educação depois não chegou propriamente a agarrar o tema. Veremos agora qual o posicionamento das bancadas a que suportam o Governo, até porque depois do anúncio de Luís Montenegro o assunto passou um bocadinho para debaixo, naquela caixa de assuntos a resolver, o papel passou um bocadinho para debaixo. Veremos agora o que é que PSD tem a dizer nesta altura do campeonato
sobre a disciplina de cidadania. Termino para esta semana com a audição à Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, é quem tem estado mais debaixo dos holofotes, não é preciso explicar muito o porquê. Vai responder aos deputados sobre 3 assuntos diferentes: o turismo de saúde, também a passagem de hospitais para as misericórdias, uma estratégia do Governo para tentar quase regressar com as PPP para a saúde, e também sobre as dificuldades no acesso ao SNS. Aqui sim o maior problema, com tempos de espera que continuam a ser muito elevados. Esta audição é para seguir na quinta-feira a partir das 9 da manhã. Para ir acompanhando aqui na Rádio Observador e também, claro, como sempre, em observador.pt. Estamos a aproximar-nos do final. Vamos olhar pela fechadura, vamos à conversa de bastidores. Nos bastidores vamos novamente ao caso Tutti Frutti, porque um dos envolvidos, o deputado do PSD, Carlos Eduardo Reis, vai suspender o mandato, mas contrariado. O deputado do PSD era próximo de Rui Rio, pertencia à facção crítica de Luís Montenegro, vai suspender o mandato de deputado apenas no final do mês, diz que até lá ainda tem trabalhos pendentes que quer concluir. Carlos Eduardo Reis estava no estrangeiro quando soube da acusação da Operação Tutti Frutti. O deputado social-democrata é acusado de 22 crimes, entre eles corrupção ativa, branqueamento de capitais, tráfico de influência e prevaricação. Ora, quando Hugo Soares reagiu pela primeira vez ao caso, Luís Newton, o outro deputado envolvido, já tinha dado conta de que ia suspender o mandato, mas ainda não tinha conversado com Carlos Eduardo Reis, e disse logo Hugo Soares que devia fazer o mesmo. Por isso, mesmo discordando, o deputado que é de Barcelos disse à SIC que não vai passar a não inscrito, também não vai ficar na bancada do PSD contra a vontade do grupo parlamentar, mas defende que só esta acusação não é motivo para suspender o mandato. Carlos Eduardo Reis fala numa fase mais avançada do processo. O deputado do PSD queria pedir a suspensão do mandato, sim, mas apenas com a acusação definitiva, e para isso escuda-se no Estatuto do Deputado. O que é que prevê o Estatuto para estes casos, Miguel? Isto é uma tentativa de ganhar tempo. Esta invocação do Estatuto dos Deputados acontece porque Carlos Eduardo Reis terá a expectativa de pedir a instrução deste caso e aí ver cair alguns crimes e poder ter um cenário substancialmente diferente. O deputado defende-se que estes crimes pelos quais é acusado foram num período em que era empresário e não político a tempo inteiro, e que por isso o critério terá que ser diferente. Ora, o Estatuto dos Deputados o que prevê é que a acusação torna-se definitiva quando é confirmada pelo juiz de instrução, caso exista fase de instrução, ou então após o saneamento do processo, caso não exista fase de instrução. O saneamento é uma fase mais adiantada, em que depois do caso ter chegado ao tribunal, o juiz começa a organizar o julgamento. E defende-se com esta questão da acusação definitiva, lembrando que Luís Montenegro também fez essa distinção na tal pedagogia que fez a André Ventura sobre as diferentes fases de um processo. Até porque, atrasando a suspensão do mandato, Carlos Eduardo Reis ganha tempo, porque há um limite para o tempo em que os deputados podem estar suspensos, não é? Que são os tais... 6 meses. 6 mesinhos de suspensão é o máximo admitido em cada legislatura. A partir daí ou regressam ou renunciam. Ora, suspendendo desde já, neste caso, desde o fim do mês, Carlos Eduardo Reis e Luís Newton terão apenas 6 meses para tentar resolver a situação. Que não será resolvida nesse tempo. Exatamente, num processo que demorou cerca de 10 anos ou mais de 10 anos para ver sair a acusação, duvido que tudo o resto se resolva em 6 meses. Há essa expectativa também noutras periferias. Por exemplo, o Ângelo Pereira, na Câmara de Lisboa, também pediu a suspensão ainda com a expectativa de regressar, e aí, sendo acusado apenas de um crime, vai pedir uma autonomização do processo, ou seja, a lógica é que possa ser julgado em separado e com isso adiantar este julgamento. No caso de Carlos Eduardo Reis, como é uma das figuras centrais, isso não será tão possível, mas ainda assim tentava aqui ganhar tempo, agora suspendendo no final de fevereiro o mandato de deputado, até ao final do ano, sem nenhuma novidade na Operação Tutti Frutti, terá mesmo que renunciar e deixar esta legislatura a meio. Miguel Viterbo Dias, o repórter parlamentar do Observador, que todas as segundas-feiras está na tarde política com esta edição de Passos Perdidos. Esta rubrica, já agora, Miguel, como é que foi esta semana? Tu estiveste no Parlamento esta semana? Eu faltei aos dias mais animados, porque estive Não estiveste no regresso de Miguel Arruda. Estive em Faf a acompanhar Luís Marques Mendes. Certo. Mas estiveste no debate quinzenal, que foi bem animado. O principal. Sim, isso foi engraçado, mas depois o resto... Não acompanhaste o regresso de Miguel Arruda ao Parlamento? Salvo erro, foi
uma quinta-feira Sim, intensa. Foi sim. Miguel Arruda, foi a polémica com o Nuno Pardal e foi o caso Tutti Frutti. Não, o caso Tutti Frutti foi antes. Mas Foi pronto. antes. Não Foi estiveste no atenção. Parlamento para acompanhar esse anúncio da candidatura de Eu Luís fico só Marques com as Mendes à partes mais presidência da República. Não, esta parte é boa. Anúncio da candidatura É de Marques institucional, Mendes. é institucional. Sim, O Miguel claro, Vítor claro. Dias é É à institucional. tua altura. À tua altura, exatamente, à tua imagem e semelhança. Miguel Viterbo Dias é o repórter do Observador, todas as segundas-feiras com Passos Perdidos. E na verdade, ao utilizar os primeiros, a sua intervenção inicial, o tempo Portugal, à qual amanhã quer voltar, depois do batizado feito, não faltam padrinhos a Primeiro-Ministro. É essa a lógica. Senhores deputados,